33. Animais saturninos. A seguir, falaremos um pouco da existência de seres animais no gigantesco Saturno. E existem naquele planeta, pode dizer-se, todas as espécies animais que conheceis na Terra, e algumas outras que vos são desconhecidas. Há ali os animais que prestam assinalados serviços ao homem, como sucede no vosso planeta, os quais recebem tratamento condigno em retribuição dos serviços que prestam, notadamente o boi e as diversas raças cavalares, em tudo semelhantes às que conheceis na terra. Estes animais são utilizados especialmente nas grandes e pequenas áreas cultivadas nas regiões interiores, equivalentes às chamadas fazendas terrenas. Não obstante o desenvolvimento da energia eletrônica em todo o planeta, há pequenos serviços em que a atração animal se recomenda pelo seu menor custo nas áreas cultivadas. Considera-se aí que, sendo as várias espécies de animais domesticados, seres em evolução, eles têm necessidade de ganhar o próprio sustento com o trabalho, e daí as tarefas que se logram desempenhar no grande Saturno. Existem outras e muito variadas espécies, animais como o carneiro e a cabra, entre os domesticados em todo o planeta. Muito estimados e respeitados pelos saturninos pela sua vivência de seres como eles próprios em busca de evolução. Mas existe também o camelo, o elefante, a corça, o tigre, o leão, o leopardo, entre os de maior porte e numerosas espécies menores, tais como os que vivem no vosso pequeno mundo. Podemos admitir então a existência das mesmas espécies animais em todos os planetas habitados por almas encarnadas, considerando-se serem os animais outras almas em sua fase evolutiva, e por isso necessitadas de palmilhar também os diversos mundos habitados. Sabendo-se que a longa caminhada das almas se inicia naquele sopro divino descrito em outro trabalho meu, e se processa ao longo de milênios, através das espécies mais ínfimas do reino animal até ao ser humano, devemos admitir e ajudar os animais a progredir também ao lado dos seres humanos dos mundos físicos, dando-lhes um tratamento amigo, como irmãos inferiores que ainda são. E quanto aos animais selvagens? Perguntareis vós. Sendo ainda selvagens e, portanto, refratários a um tratamento amigo, a lei da sobrevivência autoriza que o homem se guarde deles e se defenda quando atacado. Se ocorrer a morte de um deles no processo de defesa empregado pelo homem, o duplo fluídico desse animal terá avançado um degrau da sua escala evolutiva e voltará a nascer na mesma espécie enquanto a mesma for necessária à sua evolução. Consideramos, por exemplo, o encontro pelo homem de um leão em seu caminho, em determinadas circunstâncias. Cabe ao homem o direito de abater o leão para preservar sua vida? Sim, esse direito tornou-se mesmo um dever em face do que lhe cabe realizar em sua vivência. Eliminando então o leão em sua defesa, o homem apenas contribuiu para que a fera encerre mais uma de suas vidas como tal e avance um degrau a mais na sua escala. Isto não impedirá que ela volte mesma forma física pelo tempo necessário a permanecer nessa escala até que, ao fim de certo número de vindas e idas, seu duplo fluídico seja conduzido à espécie imediata menos feroz, certamente, e assim algo mais evoluída. O que dizer, porém, das espécies mansas, domésticas, como o cão, o gato, a cabra e o carneiro? Devemos considerá-los na classe dos amigos do homem, em face do grau alcançado na escala evolutiva, e tratá-los nessa qualidade. Em Saturno, os dois últimos existem em muito menor número que na Terra, em face do desinteresse dos saturninos em promover a sua multiplicação. Do carneiro, a espécie mais numerosa, os saturninos colhem a lá de que fazem seus agasalhos, sendo... Ah, desculpa, do carneiro, a espécie mais numerosa, os saturninos colhem a lã
de que fazem seus agasalhos, sendo esta talvez a espécie mais numerosa em todo o planeta. A carne, entretanto, assim como a da cabra, não tem ali utilidade, deixando-se assim tais animais desaparecer na velhice, na ordem natural das coisas. 34. Ausência de cemitérios. Uma outra observação interessante feita pela caravana de almas ao planeta Saturno refere-se ao processo ali adotado em face das desencarnações, que são muito numerosas considerando-se o volume de sua população. Verificaram as caravaneiras que não existem cemitérios em Saturno semelhantes aos da Terra. O adiante espiritual das almas encarnadas no gigantesco planeta proporciona a todas elas a convicção de que, sendo o corpo apenas um veículo construído unicamente para servir a alma durante a sua permanência no corpo, uma vez deixado este pela alma que regressou ao seu plano espiritual, para nada mais lhe serve, não podendo também ser conservado intacto como recordação da alma. E como terá o corpo de submeter-se à lei da desintegração após a partida da alma que o construiu e o usou? O melhor é entregá-lo à cremação, processo este usado em todo o planeta. São assim cremados os corpos de todas as almas que partem do solo de Saturno, numa solenidade bastante simples, assistida apenas pela respectiva família. E o que fazem das cinzas? Perguntareis vós. As cinzas igualmente para nada servem, como é lógico. Nas cidades à beira-mar, adota-se o seguinte processo como o melhor meio de extingui-las. Reúnem-se, reúnem-se num recipiente, levam-no os parentes até a beira-mar e o oferecem-nas ao mar, como homenagem da alma que partiu. Despejam o recipiente sobre as águas do mar e trazem-no de volta para casa, para ser utilizado noutra oportunidade. Tudo isto é feito com a maior naturalidade pelos saturninos, almas bastante evoluídas, e portanto convictas de ser o corpo nada mais do que um veículo que o deixou de servir, o qual deve então ser destruído após a partida da alma. O que os saturninos reverenciam e com grande amor são as almas de seus parentes e afins que partiram. A essas almas prestam os saturninos as mais carinhosas homenagens em datas certas, numa das dependências de seus lares a isso destinadas. Todas as famílias saturninas destinam uma das peças do lar ao culto dos seus parentes, que partiram em geral nestas duas datas, aquela em que nasceram e a em que partiram. Nestas duas datas, a família se reúne e ora pelos seus entes queridos, rogando bênçãos ao Criador para suas almas. Sucede em certos lares que, nessas ocasiões, as almas queridas ali comparecem, se apresentam e trocam palavras de afeto com os seus. É esta uma prática generalizada em todo o planeta, resultando num grande conforto espiritual para as almas que ficaram em Saturno, devendo ser igualmente gratas àquelas que partiram desses lares. Isto decorre naturalmente do adiantado estado evolutivo dos habitantes saturninos, conhecedores e praticantes das leis espirituais que regem a vida em todos os planos do universo. Sabem eles, por conseguinte, que os seus entes queridos que partiram apenas regressaram ao plano invisível e que pertencem, mas que jamais se extinguiram, como aconteceu ao corpo físico. Esta convicção, resultante do seu adiantamento espiritual, proporciona-lhes uma grande tranquilidade e uma alegria indizível ao receberem em seus lares as almas queridas que deles partiram a seu tempo. Com o progresso em andamento na Terra, é de esperar que os terrenos venham a adotar práticas semelhantes tanto na extinção dos despojos das almas que partiram, como na comemoração daquelas datas históricas na vida de cada um. Para as almas que regressam do solo terreno como do solo saturnino, o fato dos seus parentes e amigos se lembrarem delas e por elas orarem é motivo de grande alegria em todos os planos do além. E como o além é o mesmo em todos os planetas,
As almas que neles vivem não contam alegria maiores do que receberem do Criador as bênçãos e luzes pedidas pelos seus queridos que ficaram no mundo físico onde viveram.